Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Comigo tá tudo bem também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão bem? Que bom. Pai amado, Pai querido, o Senhor está bem. Alegra o meu coração em saber que o Senhor está bem. Porque se o Senhor estiver bem, toda a humanidade encontrará refúgio. Muito obrigado por tudo, Pai amado, Pai querido. Quero agradecer pela vida dessas pessoas que vão escutar essa pequena live, esse pequeno resumo da palavra, dentro das possibilidades espirituais que o Senhor nos fornece, como o Senhor mesmo disse, que é o Espírito Santo que fala em nossa boca, e eu creio. Então, nesse dia 16 de hoje, nessa liturgia falando a respeito da tua serva, Pai amado, Maria, nossa mãezinha do céu, a mãe do teu filho Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Então, que nesse dia de hoje, esse dia 16, que é comemorado o dia de Nossa Senhora do Carmo, as pessoas possam entender, pelo teu amor, a vida da tua serva, em nome de Jesus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Você lembra? Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamaram bem-aventurado. Que bom. A inspiração da palavra de hoje você pode encontrar lá no livro de Mateus 12, do 46 ao 50, ok? Hoje é o dia que Jesus se apresentou na sua comunidade e alguém gritou: a tua mãe está aí fora a te procurar. Acho que esse texto você já ouviu várias vezes, né? Até mal interpretado por algumas pessoas, porque Jesus olha para a multidão e diz assim, olha para os seus discípulos e diz assim: aqui está a minha mãe e aqui está o meu irmão, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí a pessoa pode pegar esse texto, interpretar ele sem estudar ele, sem meditar, sem pedir a unção do Espírito Santo, e ele pega esse texto e compara ele ao seu prazer, né? Ao seu entendimento. Só que eu vou te dizer uma coisa. Dentro desses 30 e poucos anos que eu tenho caminhado, 35 anos, né? Comecei com 25, 30 anos. Foi 30 anos. Dentro desses 30 anos que eu tenho caminhado, cada dia mais eu tenho entendido a vida da Igreja Católica com os seus seguidores dentro dela. Seguidores que deram a sua vida para provar que a Igreja é de Jesus Cristo. A primeira pessoa que você pode relatar esse fato é Maria, mãe de Jesus. E é bom você entender. Tem alguns teólogos aí protestantes que ele fala que Maria não é mãe de Deus. É porque na cabecinha miudinha dele, ele quer entender do jeito dele. Vamos explicar isso para ficar bem claro. Maria, mãe de Deus. Maria, primeira evangelista. Maria, primeira pessoa a evangelizar. Maria, na igreja primitiva, é a primeira pessoa. E Deus sim. Aí vem Pedro, Tiago, André, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael. Mas a primeira pessoa foi Maria. Se Maria ela não tivesse dado o seu sim aos 14 anos de idade, a igreja primitiva poderia ter tomado outro rumo. Então tem pessoas que dizem assim, Maria não é mãe de Deus. Por que ele fala isso? Porque na mentalidade dele, mentalidade pequena, ele não parou para entender. Não, ele entende, ele se faz de besta. Então vamos falar bem rasgado, né? Ele entende, mas se faz de besta. Porque Maria, ela é filha de Deus Pai. Maria é mãe de Deus Filho e Maria é esposa do Espírito Santo. Porque quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. O esposo de Maria é o Espírito Santo. Só que, assim, se a pessoa assumir isso,
dizer isso de livre, qualquer pessoa de outra religião, que ele dizer que Maria é a esposa do Espírito Santo, foi ele que fecundou nela o, o verbo encarnado, porque se você pegar, você está vendo essa imagem que eu uso aqui? Essa imagem tem um crucificado. Então, esse crucificado que está aqui, esse corpo que está aqui, esse sangue que foi aqui, esse corpo, esse sangue, essa pele, esse cabelo, tudo de Maria. Aí diz assim, o sangue que Jesus derramou na cruz, sangue de Maria. Jesus não tinha sangue. E o verbo está lá em João, e o verbo se fez carne. E a carne de Nossa Senhora. Então assim, ó, quando você vê uma pessoa, ele dizendo um certo tipo de coisas para criar uma dificuldade na mentalidade, na cabeça do povo, se afaste dele. Se afaste dele. Porque se ele quisesse ensinar você, ele ensinava dizendo assim, ó, Maria, a primeira evangelizadora da Igreja Católica. E eu, com 30 anos de caminhada, cada dia eu tenho mais convicção disso. Se Maria não tivesse, nossa mãezinha, se ela não tivesse dado o seu sim, a igreja primitiva tinha tomado outro caminho, qual eu não sei. Mas como Deus já tinha preparado Maria, já no ventre de Isabel, perdão, no ventre de Ana, a sua mãe, que Ana era estéril. Ana era estéril. Maria foi preparada, feito Sansão, foi preparado, tá? Maria foi preparada, feito João Batista, foi preparado. Maria foi preparada, feito Jesus, foi preparado. Só que assim, cabe a mim e a você ver quando a pessoa está distorcendo a coisa, a gente se afastar dele, tá? Se afastar. Por que missionário? Se afastar. Porque se nós nos afastar de pessoas assim, a gente está até evitando de pecar. Porque em tudo que eu, missionário, começo a desacreditar no sim de Maria, eu começo a desacreditar em toda a estrutura da igreja. E nenhuma outra igreja existe, não existia a igreja católica. Todas as igrejas que existem na face da terra, ela manou da igreja católica. Ela é uma cria da igreja católica. Se a igreja católica deixar de existir, as outras igrejas deixam de existir, porque elas não têm fundamento. Mas hoje, dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo, um dia que foi dado como memória de Nossa Senhora do Carmo, através de um monge, através de um homem, São Simão, que teve um encontro pessoal com Nossa Senhora. Esse homem morou 20 anos dentro de um toco, de uma árvore, caiu uma parte e a outra parte ficou de pé, e no tronco dessa árvore tinha um buraco. Essa árvore ela era imensa e ele morava dentro dessa árvore, ele construiu. Aí você vai dizer assim, mas ele era muito pobre. Não, ele era muito rico. Só que ele renunciou à sua riqueza, aos seus bens, para ter esse encontro pessoal com a palavra de Deus. E ele só poderia ter se ele se afastasse dos seus bens financeiros, dos seus recursos financeiros. Ele passou 20 anos. Ele renunciou a uma vida de luxo num palácio. Ele renunciou, foi morar em uma floresta. Dessa floresta, lá ele teve um encontro com Nossa Senhora, do qual Nossa Senhora falou para ele que, com um determinado tempo, ia aparecer umas pessoas que eles iam fundar, né? Iam fundar uma congregação católica, né? Que é o Carmelo, né? É o Carmelo ligado ao Papa, com toda a autoridade, porque assim, são padre e monge, porque tem aquele padre da cidade e tem aquele padre que não é da cidade. Assim, vamos dizer assim, tem um padre que é do interior, tem um padre que é da cidade. Eles eram o padre do interior, era aquilo mais rústico, andava descalço, tinha uma roupa só, levava ferrinho mesmo na sua vida religiosa, levava com toda sinceridade a sua vida religiosa. Se você vê um monge, é totalmente diferente de um padre da cidade, que anda no carro novo, celular de última geração, é totalmente diferente.
Mas hoje é o dia instituído, né, pela Santa Mãe Igreja, a Nossa Senhora do Carmo, que apareceu a São Simão. E Jesus, na palavra de hoje, diz assim: eis a minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja, quem foi que fez melhor do que a vontade do Pai, se não foi Maria? Jesus não disse isso para ofender nem para menosprezar. É porque a pergunta que estava sendo colocada, as pessoas que estavam, não, eles não acreditavam porque eles eram da mesma região de Jesus. E tem aquele provérbio que diz que santo de casa não faz milagre. Muitas vezes você está dentro da sua casa, você é um homem de oração, uma mulher de oração, e os seus familiares não acreditam em você. É complicado, né? Mas olha, vamos olhar para frente. Hoje, graças a Deus, nós temos a Santa Mãe Igreja. A nossa igreja ela é completa. Ela tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela tem a mulher que foi escolhida para ser a mãe da igreja. Não foi eu que escolhi. Quem escolheu é o dono da igreja, é o dono do universo. Se você aceitar, ele escolheu. Se você não aceitar, ele escolheu. E se você ficar insistindo com isso, você vai terminar a perder a sua salvação por falta de compreensão. E lembre-se, Deus cura quem Ele quer e Deus salva quem Ele quer. Deus faz o que Ele quer. E eu e você, dois Zé Ruela. Eu e você é dois zero à esquerda. Eu e você é dois somente, dois nada. Eu e você. Só tem que aceitar. E eu e você temos que ter cuidado. Vou deixar isso bem claro para a gente encerrar. Eu e você temos que ter cuidado. Que as coisas da igreja não é feita as coisas da nossa casa, não. As coisas da igreja têm ordem e decência. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Peça ao Senhor Jesus Cristo se existir alguma perseguição espiritual contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra o seu comércio, contra os seus bens. Se existir alguma força espiritual que pela autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja expulso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim que temos perdão que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver nem de morrer. A Virgem Santíssima de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Senhor, te apresento todas as pessoas que já partiram, que eu conheço, que eu conheci e que eu não conheci, da face da terra. Senhor, que não fique ninguém de fora do teu amor, da tua graça e da tua benevolência. Eu te peço pela intercessão de São Paulo de Padre Pio e pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, bênção. Até amanhã. Quem é minha mãe? Meus irmãos. Quem é minha mãe? Minha mãe, disse Jesus, tua mãe está aí fora, te procurando. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vamos pelo menos tentar fazer a vontade de Deus. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se Ele permitir, amanhã tem mais. A gente tá junto, partilhando a palavra de Deus. Devagarzinho eu estou aprendendo a mexer com esse aparelho novo, que não está sendo fácil, mas vai dar tudo certo. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, benção.